Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal do Loredo e olha, nós vamos trazer aqui no canal do Loredo uma entrevista exclusiva com o Thiago Escuro, CEO do Red Bull Bragantino. Eu quero que você acompanhe, afinal de contas, a expectativa da chegada do treinador Pedro Caixinha, o português, que começa a trabalhar, vai ser o comandante em 2023 e as novidades desse Massa Bruta. Então, fique com a gente a partir de agora aqui no canal do Loredo, curta, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, espalhe os amigos e vamos lá conferir. Thiago Escuro vai falar com a gente aqui no canal do Loredo. Então, Thiago Escuro com a gente. Thiago, seja bem-vindo ao canal do Loredo, Futebol Total. E a primeira pergunta é, claro, torcedor, desde quando a gente trazia a informação e você na Europa, a contratação do novo profissional. Como que foi esse trabalho, desde a saída do Barbieri, a chegada agora do português Pedro Caixinha, de que forma você chegou a esse profissional? A gente viu que ele até pouco tempo trabalhava na Argentina, no Tajeres, e daí pelos clubes que ele já passou, México, Escócia, Arábia e tudo mais. Como que foi essa negociação e a chegada daí desse novo profissional? Loredo, prazer falar contigo, como sempre. Obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. A gente segue o que é o modelo e a ideia do clube e que, de certa forma, vem sendo o nosso discurso e as nossas ações desde o começo desse ciclo de gestão no Red Bull Bragantino, né? Então, a gente tem dentro do clube um processo de acompanhar treinadores que apresentem nas suas equipes comportamentos coletivos similares com o que a gente quer construir, que é esse jogo agressivo, esse jogo que busca pressionar a bola quando não tem, busca ser muito vertical quando tem a bola em busca do gol, de através dessa agressividade gerar volumes de chances e poder decidir os jogos. E esse é um modelo que a gente vem construindo basicamente desde 2020, né, que é o nosso início na Série A. E treinadores que tenham, obviamente, outras habilidades que são exigidas para um trabalho e para uma função tão complexa como essa, é treinador de futebol. Então o Caixinha vem aparecendo nesse monitoramento já há algum tempo, pela forma como as equipes dele jogam. Obviamente que a partir desse ponto de destaque, que é a ideia de jogo, a gente teve com alguns profissionais para conversar sobre o Red Bull Bragantino, sobre os nossos planos, independente de nacionalidade. Para nós, a comunicação é algo fundamental, então, obviamente, a gente procura profissionais que estejam aptos a se comunicar com um grupo de jogadores. Então, basicamente, língua portuguesa e língua espanhola são territórios aceitáveis para isso, né? Não acredito que o futebol brasileiro esteja preparado para um modelo de intérprete. Então a gente tem nesses critérios o ponto de partida, e aí o Pedro Caixinha nesse processo demonstrou de fato ter essa ideia que a Red Bull busca de jogo. É um profissional que se mostrou desde o início aberto a se relacionar com a comissão e o staff do clube. Não é nosso objetivo que o treinador seja dono de todos os departamentos. O clube tem bons profissionais, tem processos, tem investimento em todas essas áreas, e a gente vem trabalhando para preservar isso. Então esse foi o outro ponto que a gente avançou nas conversas. E aí o terceiro, uma habilidade humana, uma habilidade de liderança, uma forma de enxergar a relação com o processo, com os jogadores, com direção, que nos chama muito a atenção. A gente está muito entusiasmado com o acordo. Um treinador internacional. Ele até brincou isso durante nossas conversas. Faz muitos anos que eu não falo português no meu dia a dia, porque basicamente a carreira dele nos últimos anos foi fora de Portugal, foi ou em língua espanhola ou em inglês, trabalhou na Escócia, no mundo árabe. Então um treinador que já tem títulos, um treinador que em boa parte dos clubes em que passou ficou por 2 ou 3 temporadas, um treinador que tem ideias similares às nossas e se demonstrou muito entusiasmado com a oportunidade de trabalhar no Red Bull Bragantino. Então, basicamente, isso nos levou a concluir essa negociação e termos ele dirigindo a equipe, pelo menos pelos próximos 2 anos. Ele contrato até final de 24? Sim. Nesse momento, o futebol brasileiro, você sabe como que é, muito dinâmico.
mas a gente começa o ano de 23 e das 20 equipes da Série A, 10 equipes com técnicos estrangeiros, 50% com técnicos estrangeiros. Como que você vê isso? Você acha que é natural, até por aquilo que principalmente, se a gente colocar hoje o técnico Abel Ferreira, que é o que mais tempo está dirigindo um time de Série A, e pelas conquistas, a partir desse processo, e um pouco mais atrás do Jorge Jesus, você entende natural 10 equipes de Série A com treinadores estrangeiros? Loredo, natural não. Eu entendo como um ponto de preocupação, de alerta para o futebol brasileiro. Então, se a gente continuar discutindo só o que e não o porquê, nós não vamos conseguir avançar nesse sentido. Então, o futebol brasileiro produziu uma cultura de futebol nos últimos 20 anos que levou os treinadores a serem formados por uma visão imediatista, que levou os treinadores a desenvolverem as suas ideias de jogo para se defender do resultado. Essa é a realidade. Os clubes de futebol no Brasil não se prepararam para uma exigência, para uma modernidade do jogo de hoje. A gente tem aí na Copa do Mundo um recorte diferente, né? Algumas escolas que não tinham tanta tradição, através de trabalho, de processo, de método, conseguindo produzir bons resultados. Outras escolas muito tradicionais e fortes, de certa forma acomodadas nesse sucesso do passado e tendo dificuldade de se ajustar a um novo momento. Então eu vejo a vinda dos treinadores estrangeiros para o futebol brasileiro como positiva. Isso não é tão recente, né? Talvez o volume sim, mas isso já vem aí de Sampaoli, que veio para o Brasil e conseguiu produzir bons resultados, Jorge Jesus, como você mencionou, Abel, Vitor Pereira agora mais recentemente, o próprio Eduardo Cudê, que retorna ao futebol brasileiro, apesar de pouco tempo, deixa o Internacional liderando a competição naquela altura, também produzindo um jogo muito agressivo, uma equipe organizada, assim como é natural que outras tentativas não tenham trazido o resultado que se busca, mas eu acho que principalmente o futebol brasileiro precisa gerar um alerta sobre isso, como que nós ajudamos os nossos treinadores a se formarem, se desenvolverem para essa nova exigência, que é uma exigência diferente do que foi até hoje dentro do futebol brasileiro. Então, eu não acho que está atrelado só à nacionalidade, está atrelado sim a uma cultura futebolística que o Brasil precisa modificar. Perfeito. Vamos lá. Torcedor, é claro, quer saber quem fica, quem sai. É fácil. Então, dá para fazer um pai bola. Oficialmente, o Red Bull Bragantino já anunciou um jovem atacante, artilheiro do Campeonato Uruguai, nesta temporada, e com qualquer pessoa que você fale, inclusive no próprio Uruguai, destaca as qualidades num país que quase não revela atacante, né? Nos últimos tempos, Cavani, Forlan, aí quem mais? Você pega Luizito, por aí vai. Darwin Nunes mais recentemente. Sim, tantos e tantos. Fale desse jovem que está chegando. O Thiago é um jogador que a gente segue há algum tempo, eu diria que há pelo menos 3 anos. Sempre foi um atleta com muito destaque de gols, desde a base da formação, e conseguiu, principalmente nessa temporada no profissional, demonstrar outras capacidades e ferramentas, e principalmente uma adaptação ao jogo do profissional, né? Então nós estamos muito contentes com o acordo, não só pelo que ele produziu no Uruguai, mas pelo que ele tem de potencial, de capacidade de fazer pela frente. Uma posição em que decide jogos, uma posição em que a gente vem tendo algum êxito nos últimos anos, mas alguns atletas deixaram o clube nessa posição. O Alejandro, apesar de toda a qualidade e ter sido decisivo quando está em campo, ainda está buscando ter uma continuidade, uma sequência. As lesões o atrapalharam muito, especialmente nesse ano. Então a gente acredita muito que o Thiago Borbas vai agregar valor a esse grupo de jogadores e poder dar para o Pedro mais opções alternativas. Juninho Capixaba, chegada desse jogador já com mais rodagem e uma peça importante. Até criou-se uma expectativa, eu mesmo fiquei pensando, a gente sabe que em formação de elenco você pode ter jogadores do nível do Capixaba com o próprio Luan Cândido, mas daí, será que pode pintar uma saída do Luan Cândido? Ou será que o Luan Cândido pode virar, de fato,
um ponta, um atacante também pelas qualidades. Como que foi essa negociação para a vinda do Capixaba, inclusive para muitos que não acompanham o Red Bull Bragantino, estranhando porque ele teria escolhido o Red Bull Bragantino perante a outras propostas de grandes clubes brasileiros. Como que foi isso? O Capixaba é um jogador que já está adaptado à Série A, nos últimos anos entregando um volume de jogos com qualidade muito expressivo. Um jogador que, junto com o Luan, na minha visão, provavelmente os dois melhores jogadores da posição do Campeonato Brasileiro dessa temporada. E um jogador que vinha num processo de pré-contrato, né? Então, além de todo o perfil, a qualidade técnica, o potencial, o que ele pode trazer de maturidade, de experiência para dentro do nosso grupo, tem também a oportunidade do negócio, da condição contratual em que ele se encontrava. Estou muito satisfeito que ele tenha escolhido o Red Bull Bragantino, que ele tenha acreditado na nossa ideia, no nosso projeto, na nossa estrutura, mesmo diante de inúmeras propostas que ele tinha. E eu acredito que a gente precisa sim ter esse nível de exigência em todas as posições do elenco. Eu não posso concordar com essa ideia de que ou o Luan ou o Juninho. Não, é o Luan mais o Juninho. O calendário é denso, não é possível ser competitivo em alto nível se nós não tivermos um elenco qualificado. E a vinda do Juninho é uma demonstração de que a gente está buscando isso em todos os setores. Então, a partir do momento que a gente conseguir atingir esse nível de qualidade em todos os setores, obviamente o Red Bull Bragantino se coloca numa posição muito mais favorável, né? Então é nesse sentido que o Juninho vem e como a gente vem dizendo, existe sim uma prioridade para jogadores jovens que possam se desenvolver aqui dentro, mas também tem muita abertura para jogadores com o perfil do Juninho que vem trazer outras ferramentas para a gente poder construir o ano. Em meio a contratações, Thiago, e em busca de reforços, hoje muitas vezes surge o nome do Red Bull Bragantino a todo momento. Acho que é interessante até no sentido de valorização. Então, olha, o Red Bull Bragantino está interessado em fulano, em ciclano e tudo mais. Hoje eu vi, voltou à tona a questão do Edmilson Internacional. Existe alguma possibilidade, um jogador já mais veterano, mas colocam o Red Bull Bragantino junto com o Atlético, com o Cruzeiro, enfim, entre outras equipes, para que pudesse, nesse momento, internegociar? Senhor, eu não vou comentar nenhum atleta que não seja do Red Bull Bragantino. Eu entendo o comportamento da imprensa nesse momento do mercado, na ausência de jogos, na necessidade de produzir informação e notícia. Então, a gente, obviamente, respeita isso, mas nós vamos manter a nossa postura de não mencionar, de não se envolver nesse processo especulativo. Muita coisa que sai não tem fundo nenhum de verdade, mas continua publicando. Algumas coisas que saem têm sim fundo de verdade. Agora, aí não é o papel nosso como clube ficar regulando ou controlando o que a mídia publica. Eu acho que é muito mais do torcedor escolher o que ele consome, para que lado o pensamento dele vai ou não. Então, nós vamos seguir trabalhando da forma que a gente vem trabalhando até aqui. Já tem um novo nome aí, presente de Natal para o torcedor, para dentre esses que você pode já antecipar? Não, porque eu não tenho vocação para ser Papai Noel. Eu deixo o presente de Natal para ele. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho aqui para poder deixar o Red Bull Bragantino o mais forte possível. Vem mais jogadores, você acredita? É provável que sim, porque a gente entende que tem setores ainda do grupo de jogadores que a gente vai precisar qualificar, fortalecer. Jogadores que não renovaram o contrato em posições importantes, e a gente já noticiou isso. Então é óbvio que a gente continua trabalhando ativamente durante todo esse período para poder tomar as melhores decisões possíveis, né? E em cima disso, a gente sabe também que hoje o Red Bull Bragantino tem vários jogadores emprestados por diversos clubes também, e muitos daí agora retornando. Nessa política, tem um novo treinador que está chegando, mas na visão do clube, não quero individualizar, mas tem Vitinho, tem Tony Anderson, tem Leandrinho, tem mais, tem Ítalo, tem Tubarão, tem o Everson. Então tem alguns nomes. Existe alguma possibilidade desses atletas, alguém estar no grupo em 23, desses emprestados? Dos atletas emprestados, todos são acompanhados por representantes da nossa comissão técnica. O único atleta que retorna para a pré-temporada é o Guilherme, que foi cedido ao CRB no decorrer da Série B. Os demais,
obviamente estão sendo tratados individualmente, os objetivos de cada um, mas eles devem ter outro destino e não serem incorporados à equipe profissional do Red Bull Bragantino. Assim como para a próxima temporada, a equipe Sub-23, ela passa a ter o seu dia a dia no HWT também, o que vai favorecer ainda mais essa integração, essa proximidade. Então, os jogadores jovens que muitas vezes a gente tinha dificuldade geográfica de estar próximo da primeira equipe ou de fazer jogos com a equipe Sub-23, nós vamos ter uma dinâmica de integração muito mais positiva a partir da temporada seguinte. E dos atletas que aqui estão, muito se especulava também até na possibilidade de algumas saídas. Você foi procurado, o Red Bull Bragantino, de fato, você tem em mãos proposta para negociar ainda agora na janela que vem Léo Ortiz, Arthur, Cleiton, enfim, grandes nomes, alguns desses grandes nomes? Sim, Loredo, assim, sem entrar em nomes especificamente, o Red Bull Bragantino é um time seguido pelas principais equipes europeias e de outros mercados. Óbvio que a gente tem sim contatos e interesses e sondagens desses clubes no decorrer do ano. Nós temos boa relação com basicamente vários mercados. Agora, é óbvio que para um atleta sair do Red Bull Bragantino hoje, essas equipes precisam atender certos requisitos que interessem ao clube também. A gente já falou isso outras vezes, que muitas vezes o ciclo ele se encerra também porque o atleta quer dar o próximo passo, ter os seus sonhos, os seus desejos, e a gente tem esse comprometimento com eles de conduzir isso de forma muito aberta e transparente. Nesse momento existem sondagens e possibilidades sim, mas não existe nenhum negócio que tenha atingido o que a gente entende que é a importância desses jogadores para nós e que obviamente vai se refletir no valor de mercado deles, né? Perfeito. A saída de Sandro Orlandelli, Thiago, o que representa isso para o clube e para você? Como que foi esse processo profissional que foi trabalhar no Internacional de Porto Alegre? Sim, Loredo, primeiro agradecer e destacar o trabalho do Sandro conosco nesses 3 anos. O Sandro era um profissional de mais de 20 anos de carreira, com um conhecimento técnico talvez único no futebol brasileiro, fez toda a sua formação fora do Brasil, grande parte da carreira trabalhando para equipes de Premier League, mas ele tinha uma função fora dos clubes, né? Era uma função de recrutamento, de scouting. Então, quando das conversas nossas para a vinda dele, um dos meus objetivos e compromissos com ele era que a gente pudesse torná-lo também um profissional para uma gestão técnica dentro do clube, para ampliar a aplicação do conhecimento dele. Isso foi feito nesses 3 anos, muito do que o Sandro pensa e conhece hoje está refletido em processos e práticas dentro do clube. E a saída dele representa uma reorganização do departamento de futebol. Então nós tínhamos uma estrutura onde muitas das decisões técnicas e do fluxo do departamento eram centralizadas no Sandro, e a gente entra na próxima temporada com uma estrutura mais horizontal, onde nós estamos trazendo um chefe de performance para o clube, o Felipe Rabelo. Então ele vem para centralizar toda a área de performance, nutrição, desenvolvimento mental, preparação física, força, controle de carga de treino, assim como os processos de desenvolvimento individual da área técnica, que em muitos momentos o Sandro dividiu com vocês. Eles passam a ser liderados pelos auxiliares técnicos, que já estão muito familiarizados com isso, Marcinho, Sandro, e agora obviamente se conectando com os 2 auxiliares do Pedro que estão chegando. E muitas questões operacionais rotineiras do dia a dia, elas vão ficar sob a minha responsabilidade, que obviamente vou estar muito mais presente no dia a dia, na operação, abrindo mão de algumas outras atribuições que eu acabei acumulando no decorrer desse tempo. Então, nesse momento, há essa reorganização. E óbvio que o perfil de liderança, o perfil de gestor do Pedro Caixinha como treinador vai possibilitar que muita coisa ele passe a liderar pela senioridade e pelo perfil mesmo que ele tem, que difere um pouco do treinador que nós tivemos nesse ano. Então acho que essa estrutura horizontal vai tornar o ambiente também saudável e produtivo, como foi sob a liderança do Sandro. E é um 23, então, com o Thiago Escuro mais próximo também do futebol, diretamente no futebol, no time profissional. Sim, esse é o meu objetivo. Mais um ano decisivo, uma transição onde um novo treinador chega.
Então é importante estar o mais próximo possível para que a gente possa colocar essas rotinas e esse processo alinhado no menor prazo possível. E é óbvio que para isso eu abro mão de algumas questões que eu acabei assumindo nesse período, muito ligadas à parte de infraestrutura, de gestão do clube, a todo esse processo de liga que hoje já está numa fase final. Foram coisas que eu me envolvi muito nos últimos anos para poder ter o Red Bull Bragantino participativo e ativo nessas discussões, né? Perfeito. Daí até em cima disso, é uma questão que sempre a gente volta a falar contigo, que é a história da Arena. E o torcedor sempre vai conversar com o Thiago Escuro, pergunte da Arena. 23 é o ano que de fato vocês apresentam daí o projeto, o CT continua em construção, para que, vamos dizer, esse é o próximo passo e agora 23 isso vai ser de fato apresentado. Sim, exatamente, Loredo. Eu aproveito até para tirar qualquer dúvida que os torcedores mais céticos tenham aí com relação a se vai existir uma nova arena ou não, se de fato a Red Bull tem alguma ideia de que o clube algum dia não vai estar em Bragança. Isso nunca foi um objetivo. Nós nos associamos ao Bragantino sim, mas a região Bragantina também, a cidade de Bragança Paulista, foram pontos decisivos da decisão da Red Bull quando entra para fazer todo o investimento que está fazendo. A renovação da arena é um projeto decisivo para o nosso crescimento, assim como é a construção do centro de treinamento, que já está em andamento, sendo concretizado. E a expectativa nossa é que sim, a gente esteja 100% preparado, não só do nosso lado, mas também junto às autoridades, para poder apresentar a arena e já estabelecer um horizonte onde as obras começam. Eu já falei isso outras vezes, o CT comprova isso. O nosso trabalho é muito sério e existe um compromisso nosso com tudo que a gente faz. Então, o centro de treinamento, quando foi lançado, imediatamente a gente já iniciou as obras e o prazo de entrega continua preservado. E a ideia é que com a Arena seja da mesma forma, que a gente não apresente projetos por apresentar e que eles depois demorem muito para sair do papel. Perfeito. Até para a gente encaminhar aqui e finalizar, quando vocês trouxeram um novo parceiro, que era a Inhamar, veio um atleta e tem, parece, essa parceria com o Cerezo Osaka, e alguns torcedores que acompanham mais de perto falam muito bem do Kusei Okazawa, que inclusive está inscrito para a Copa São Paulo, que já começa daqui a pouquinho. Mas esse garoto estaria aí com um contrato a vencer, algo parecido. Como que é feito hoje esse contato com o Cerezo e esse intercâmbio, né, desses garotos do Japão aqui com o Red Bull? Sim, nós temos uma parceria formal com o Cerezo Osaka, onde o Cerezo Osaka entende que o Red Bull Bragantino é o lugar ideal para que eles possam desenvolver os jovens mais talentosos que eles têm. Então é nessa perspectiva que essa parceria existe. São 2 atletas por semestre que eles vêm emprestados do Cerezo Osaka para o Red Bull Bragantino, sempre com mais de 18 anos, para que esse processo seja oficial, como é o caso do Kusei. E o que aconteceu de fato no caso dele é um jovem que o Cerezo Osaka vê muita projeção e potencial, e nesses 6 meses que ele está conosco, ele conseguiu se inserir dentro da equipe sub-20, vem tendo bom desempenho, conseguiu encontrar espaço para ter minutagem e jogar, o que é 100% mérito dele. O nosso acordo não prevê nenhuma obrigatoriedade de jogos, e sim de recebê-los e gerar todo o estímulo e treinamento. E aí, dentro dessa perspectiva, nós propusemos essa extensão para que ele pudesse ter a oportunidade de jogar a Copa São Paulo de Júnior. E aí qualquer coisa que venha pela frente vai ser tratado entre as partes, mas o objetivo central nessa parceria é que a gente contribua com o nosso conhecimento, com a nossa estrutura, para que os jovens atletas do Cerezo Osaka possam ter uma parte do desenvolvimento feito aqui no Bragantino. Perfeito. Thiago Escuro falando com a gente mais uma vez. Quer arriscar quem vai ser o campeão da Copa do Mundo? Não, essas coisas não são comigo não, Loredo. Eu deixo para vocês. Vocês é que são os comentaristas. Não tem palpite? Não. Eu tenho, mas eu vou guardar para mim. Deixa vocês assumirem essa responsabilidade aí. Faça igual eu, para contrariar e deixar a turma brava. Eu estou torcendo para a Argentina. Ah, é? Que comece a ser campeão do mundo. Para deixar a turma... a turma gosta, né? Eu não gosto de ver a Croácia de novo numa final de Copa, 2 Copas seguidas com o futebol da Croácia. Eu prefiro o futebol argentino, né? Argentina e França na final. Pelo menos teremos um grande jogo. É o que eu espero, né? Final. Isso. A CBF está procurando agora um novo treinador.
e eis que hoje saiu também que o modelo para a direção de futebol e tudo mais tem que ser um modelo hoje empregado por Thiago Escuro no Red Bull Bragantino. Eu não sei até se você aceitaria um contato, porque a ideia não foi essa, né? É a maneira que se trabalha hoje. Mas até aproveitando a oportunidade, hoje de alguma forma, dentro do seu processo, né? No Red Bull hoje, e essas atribuições, e agora você mais próximo do futebol, é algo que lhe seduz, o que tiraria o Thiago Escuro hoje do Red Bull Bragantino? Loredo, se não existe, não há como me seduzir, né? Eu não recebi nenhum convite, eu acredito que o Edinaldo está fazendo um grande trabalho na frente da confederação, em várias áreas, e eu espero que ele use esse tempo que ele tem para poder refletir bem. Eu acho que é importante que o futebol brasileiro tenha um projeto esportivo, tenha um plano muito além do que quem vai ser o diretor ou quem vai ser o treinador. Então, estabelecer uma visão, uma missão, uma estrutura organizacional desejada, eu acredito muito nesse caminho e eu torço para que isso caminhe bem, porque obviamente que tudo o que acontece na seleção brasileira e na CBF impacta em todos nós que estamos envolvidos dentro dessa indústria, desse negócio. Então, eu torço pelo melhor sempre. Perfeito. Thiago, obrigado mais uma vez pelo papo, esclarecimentos aí com o torcedor. Espero que o torcedor tenha gostado também. A nossa intenção, objetivo é sempre estar levando também essas informações para a torcida e muito sucesso, né, a esse Red Bull Bragantino aí na temporada 23. Obrigado, Loredo, pelo espaço de sempre. Aproveito para desejar um ótimo fim de ano para todos os nossos torcedores, para toda a cidade de Bragança Paulista e região, que todos possam utilizar esse período aí para boas energias, para poder reunir a família, os amigos, celebrar não só o Natal como a passagem do ano, e que a gente possa do nosso lado aqui proporcionar bons jogos e bons dias de eventos para todos vocês em 23. Beleza, então foi isso, hein? Gostaram? Foi legal, né? Ouvir mais uma vez Thiago Escuro aqui com a gente no canal do Loredo, e a gente segue acompanhando a movimentação e, é claro, a expectativa, né? E agora contar os dias, porque daqui pouco mais de um mês a gente já vai ter o Corinthians aqui em Bragança no dia 15 na estreia do Campeonato Paulista, e daí a gente vai poder ver de perto esse novo time, mesmo que com jogadores conhecidos, mas com um novo trabalho com a chegada do Pedro Caixinha. Abraço a todos. Curtam aqui, muitos likes, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? Ative o sininho para receber as nossas notificações. Grande abraço.